A igreja é um organismo? A igreja é uma organização? O que é um organismo? O que é uma organização? A igreja é um ou outro? Ou a igreja é ambos? Quem foi Tito? Perguntas que serão respondidas no vídeo de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto. E neste primeiro trimestre de 2025 que já está chegando ao final, hoje nós vamos para a lição número 12. É maravilhoso, um assunto maravilhoso que nós estamos trabalhando aqui, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. O pastor Ezequias Soares está nos conduzindo no trimestre primoroso, onde nós estamos vendo as heresias, conhecendo elas, relacionando elas com heresias que até então só faziam parte do passado, mas ainda hoje elas permanecem com uma nova roupagem, com uma nova estrutura, com uma nova linguagem, mas são as mesmas heresias. Nós estamos trabalhando muito em cima de cristologia, nós estamos trabalhando muito em cima de teologia, nós estamos trabalhando com a Trindade, nós estamos trabalhando com a defesa da fé, apologética, nós estamos trabalhando com heresiologia, assuntos que estão permeando o nosso trimestre. Que pena que está chegando ao final, mas ainda temos mais 2 lições e com certeza serão bem proveitosas. Então, vamos juntos? Vem comigo! Vamos então a mais uma lição aqui no Ensino e Palestra. Lição número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Nosso texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. A nossa verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. A nossa leitura bíblica em classe também encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, promoveu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, e é interessante que você faça essa leitura porque ela nos dá o pano de fundo para o assunto que nós iremos tratar aqui no nosso vídeo. E já está chegando aí o primeiro tópico, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtópico, Tito. Segundo, o pastor de Creta. Terceiro, Creta. Tito. Tito era grego. Provavelmente tenha sido o primeiro gentil a trabalhar com o apóstolo Paulo, sendo seu companheiro e colaborador. Assim como Timóteo, foi porta-voz do apóstolo nas congregações que ele não conseguia visitar. Ambos, Timóteo
e Tito eram representantes de Paulo nessa função. Tito parece ter substituído Timóteo como porta-voz à igreja de Corinto. Paulo tinha por ambos, Timóteo e Tito, um afeto muito grande, embora a Timóteo nutria mais que afeto, pois o considerava como filho. Não temos maiores informações sobre a origem e o passado de Tito, mas provavelmente tenha se convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo, mas também pode ter sido um dos primeiros cristãos de Antioquia. Foi o auxiliar de Paulo e Barnabé durante a segunda viagem missionária. Os judeus cristãos de Jerusalém insistiam para que Tito fosse circuncidado, porém Paulo não quis circuncidá-lo e se manteve firme em sua convicção, a ponto de Tito ter sido aceito como cristão, mesmo sem passar pelo processo da circuncisão. Mas essa foi uma exceção à regra. Paulo, porém, usou esse caso isolado em defesa quando a controvérsia judaizante atingiu o seu clímax. O pastor de Creta. Creta era uma ilha rodeada de cidades. Segundo alguns historiadores, existiam cerca de 100 ilhas ao redor de Creta. Nessas diversas cidades existiam diversas igrejas. Tito ficara responsável por colocar tudo em ordem nessas igrejas. Timóteo e Tito não eram pastores locais, eram, na verdade, obreiros itinerantes nomeados por Paulo para cuidarem de alguma igreja por certo tempo de maneira transitória. A ilha de Creta, uma grande ilha do Mediterrâneo, a maior da Grécia, tinha uma área total de 8.336 quilômetros. Era uma planície costeira, estreita e fértil. Do lado norte, sobe rapidamente para uma faixa litorânea. Uma segunda planície sobe ainda mais alto. E atrás, uma terceira planície. Antes de 1400 a.C., Creta tinha uma frota poderosa, um império comercial extenso e uma civilização altamente sofisticada, com arte avançando e 3 sistemas de escrita. Essa cultura se espalhou para o sul da Grécia, tendo como centro Micenas. O comércio com o Egito e a Síria, que eram de artefatos, fazia um canal de comunicação entre o Egito e a Síria. O nosso segundo tópico, a institucionalização bíblica da igreja, a instrução paulina, igreja como instituição ou organização. A natureza da igreja. Qual a natureza da igreja? Qual a essência da igreja? Nós já trabalhamos aqui nos nossos vídeos sobre esses assuntos. A origem da igreja, sua criação, sua inauguração, mas nós precisamos trabalhar neste vídeo sobre a natureza dessa instituição. Falar sobre a natureza da igreja nos leva a analisarmos quais são as características de uma igreja genuinamente cristã. Parece uma redundância falar de igreja cristã, pois uma das marcas do cristianismo é a comunidade reunir-se nas casas, nos prédios, em algum lugar destinado à adoração a Deus. Esse lugar é denominado comumente como templo. Dentro do templo estão as pessoas que buscam a Deus, adoram a Deus. Esse grupo de pessoas recebe o nome de igreja. A igreja católica é cristã, pois também aceita Cristo como Filho de Deus. A igreja evangélica também é cristã, pelo mesmo motivo. Repare que não estamos aqui discutindo sobre teologia, liturgia, formas de adoração, preceitos de doutrina, estamos apenas nos detendo no termo igreja. Uma coisa tem que ficar bem clara. Não poderemos, nesse estudo aqui, abarcar a variedade de igrejas, de denominações, por ser em imenso e incontável número. Iremos focar na igreja evangélica e dentro dessa, na igreja que consideramos a ideal, a real, a legítima, a santa igreja que espera o seu amado noivo. Igreja e religião. Costuma-se distinguir religião católica da religião evangélica.
É certo que entre ambas existe um abismo teológico. Desde a cisão provocada pela Reforma Protestante, a Igreja Católica, única difusora do cristianismo, ganha uma concorrência, pois o Evangelho passou a ser pregado por outro grupo dissidente, denominado protestante. Protestaram contra o sistema, protestaram contra os dogmas católicos, protestaram contra a doutrina papal, enfim, contra toda a sistemática do catolicismo. Não iremos aqui nos deter mais demoradamente sobre esse tema que também é vital para a história denominada Reforma Protestante. Vamos avançar aqui no nosso estudo. A religião católica e a religião evangélica são oriundas entre si. O catolicismo é oriundo da figura de Cristo e o protestantismo, como dissidência, também é originário do mesmo Cristo. Ambas religiões, como já descrevemos aqui, possuem seus templos. Quando falamos em cristianismo, lembramos-nos que católicos evangélicos são cristãos. Muitos dizem assim: eu não nasci em um lar cristão. Mas quando perguntados sobre qual a religião de seus pais, qual a tradição religiosa familiar, são católicos, a religião é católica, a nossa tradição é católica. Ora, então, se tal indivíduo nasceu num lar católico, então ele nasceu em um lar cristão. Porque, de novo, o catolicismo também faz parte do cristianismo. Vamos nos ater agora no meio evangélico. Dentro do mundo evangélico existem inúmeras igrejas, cada qual com características próprias, liturgias distintas, maneiras diferenciadas de prestar adoração a Deus. E uma pergunta que não quer calar: qual a igreja certa? Essa pergunta não guarda uma única resposta. Eu, por exemplo, sou assembleiano e amo minha igreja, amo minha denominação, mas seria muito tolo, eu seria realmente tolo se afirmasse que apenas a Assembleia de Deus é a única e verdadeira igreja e somente os membros dela serão salvos e que Deus só reconhece ela como sendo sua autêntica igreja. Não posso falar isso. Não posso, porque eu gozo de boa consciência, de um bom equilíbrio mental. Eu não posso fazer tal afirmação. A Assembleia de Deus é mais uma das várias denominações, muitas denominações. A maior denominação evangélica do país, sim, e extremamente respeitada pelas demais. Cabe aqui frisar que a nossa raiz é pentecostal, e aqui cabe uma distinção entre as igrejas evangélicas. Podemos categorizá-las entre não pentecostais, alguns chamam de tradicionais, embora a Assembleia de Deus também seja uma igreja tradicional, as pentecostais e também as neopentecostais. Nosso terceiro tópico, a questão atual: organismo e organização. A experiência pentecostal: é necessário organizar. A igreja como organismo. A igreja é um organismo. Organismo, em biologia, tem a ver com corpo, que é qualquer ser individual que incorpore as propriedades da vida. Então, ao comparar a igreja com o organismo, chegamos à conclusão que ela possui vida em si mesma. E essa vida é manifesta em cada reunião, onde os membros se encontram para cultuar a Deus. Ela respira, ela pulsa. Em cada novo encontro nos templos ou ainda nas casas, sente-se exatamente o poder de Deus. Sente-se o exalar dos membros numa alegria, num extravasar de felicidade, em poder render glórias devidas a Deus. Cabe salientar que, enquanto aqui no Brasil a igreja evangélica vive uma grande expansão com diversas denominações, diversos templos, e o número de fiéis crescendo a cada dia, glórias a Deus por isso, mostrando muita vivacidade. Em outros países, porém, a igreja também já foi muito vigorosa e até mesmo em alguns lugares que serviram de berço para o seu desenvolvimento. A igreja evangélica hoje respira sim, mas em muitos lugares respira com a ajuda de aparelhos.
Em muitos países da Europa isso tem acontecido, chegando ao ponto da necessidade de igrejas de várias partes do mundo mandar para lá missionários. De onde antes vinham os missionários importados lá, hoje são eles exportados para esses lugares. A igreja como organização. Uma igreja que se preze deve ser organizada. O grande problema, na verdade, uma triste situação que ocorre é que em muitos lugares alguém tem a brilhante ideia de inaugurar por conta própria uma igreja para si. Isso mesmo, para si. Inúmeros fatores o impulsionaram a fazer isso. Mas o que mais se repete nesses casos é a ganância, o desejo de conseguir dinheiro fácil. Bom, antes de continuar aqui, eu preciso pontuar que acredito que Deus chama homens e mulheres comprometidos com o reino para fazer a sua obra e até mesmo fundarem uma denominação. Mas como organização, com todo o amparo legal, pessoas que querem fazer a diferença em suas comunidades. Quero crer que essas pessoas sejam a maioria. Logo, o exemplo que estou montando aqui é uma solene exceção. Bom, então eu volto aqui ao exemplo. O tal sujeito, então, ele aluga um salão, enche de cadeiras de plástico, faz um púlpito de madeira, coloca o microfone acoplado a uma caixa de som, compra uma salva, e essa não pode faltar. Para coletar a oferta tem que ter a salva. Pode não ter microfone, pode não ter caixa de som, pode não ter púlpito, mas tem que ter a salva para coletar a oferta. Abre as portas e convida as pessoas a entrarem. Os incautos que adentram ao local não sabem que aquele líder que ali está, que o comissionou para aquele serviço, quem fez isso, quem o comissionou, quem o mandou, quem está atestando aquele trabalho, quem está ratificando aquele trabalho, a mando de quem está ali à frente da plateia. Quem resolve frequentar as reuniões não sabe que aquela dita igreja é neopentecostal, é pentecostal, é pós-tribulacionista, é medo-tribulacionista, é pré-tribulacionista, acredita no milênio, enfim, não se sabe nada, nada, porque simplesmente não existe nenhuma documentação. Em nenhum momento o pastor, ou bispo, ou apóstolo, seja lá como se denomine esse pseudo-líder, se preocupou em firmar as bases doutrinárias da igreja, que clandestinamente criou, pois também não se tem nenhum registro público ou formal do lugar. Uma igreja totalmente clandestina. Infelizmente é assim que muitas denominações por aí trabalham, sem estrutura, sem documentação, sem teologia, sem rumo, como diria aquela música secular, sem lenço e sem documento. Uma igreja que se coloca como uma verdadeira proclamadora do Evangelho, uma igreja que quer ser arauto da esperança, seguidora de Cristo, tem que se comportar como tal, tem que se estruturar, se organizar, se dimensionar como uma instituição divina no âmbito espiritual, portadora da verdade que é a palavra de Deus. Sua parte invisível se relaciona com Deus, enquanto que sua parte visível se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a comunidade, com quem está à sua volta. Para uma igreja ter o respeito como instituição junto à sociedade, precisa ser relevante para ela, ajudando na transformação de vidas que estão ali acolhendo para a igreja. Para ser relevante para as autoridades humanas constituídas, precisa cumprir quesitos indispensáveis à sua existência, como, por exemplo, precisa ser registrada em órgãos competentes, precisa ser legalmente constituída, precisa ter um CNPJ, um amparo jurídico, um amparo financeiro, um amparo administrativo. Assim a igreja será vista como casa de Deus, casa de oração e também como instituição amparada pela lei. O organismo, casa de Deus, o organismo, casa de oração, o organismo, corpo de Cristo, e a organização institucional amparada pela lei.
A igreja necessariamente precisa cumprir os trâmites legais para não ter do que se envergonhar. Nenhum homem lançar em rosto, nenhuma pessoa lançar em rosto, jamais envergonhar-se do Evangelho e jamais envergonhar-se das autoridades legais constituídas. Concluímos assim a lição número 12, a 12ª lição, e nós queremos compartilhar com você a próxima lição e nós já vamos começar a trabalhar nela, já vamos pesquisar ela, já deixe o sininho ativado para receber a última lição do trimestre. Gostaria de convidar você que, se gostou do vídeo, deixe o like. Se gostou do vídeo, compartilhe o vídeo. Se gostou do vídeo, ore por nós. Coloque-nos em suas orações e nós ficaremos muito felizes com isso. Deus abençoe maravilhosamente. Opa, só estou me esquecendo uma coisinha. Nós estivemos no 11º SINED, Congresso Nacional de Escola Dominical, que foi realizado ali em São Paulo. Este congresso ele é instituído pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estivemos ali e nós vamos fazer aqui um vídeo compilado com vários momentos muito interessantes desse congresso. Então deixe o sininho ativado para que assim que o vídeo for lançado, assim que o vídeo for para o ar, você será imediatamente notificado, imediatamente notificada. Agora sim, muito obrigado, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.